TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, amigo assinante, estamos iniciando mais um programa pela ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4, sua TV aberta e digital. Esse programa também você pode assistir na sua TV Assembleia, canal 61.3 e 31.1. Nós estamos vivendo e vivenciando Copa do Mundo, mais uma vez. Coincidentemente, também estamos no ano de eleição. Há essa coincidência há um bom tempo no nosso país. E pensando nisso, inclusive Instituto de Pesquisas, foram identificar o que estava acontecendo esse ano no nosso país, em que há um desinteresse gritante pela Copa do Mundo. A Copa do Mundo já foi aberta, os jogos já iniciaram, mas a população brasileira está totalmente alheia a esse processo. Até a nossa mania de comprar a camisa amarela, a bandeira, isso também tem sido notado com o desinteresse do cidadão brasileiro na compra desses materiais para comemorar uma Copa do Mundo, que era sempre uma festa, né? Nossas ruas eram enfeitadas, a população participava de uma maneira muito forte, né? Inclusive, se não fosse feriado, ela fazia o feriado, mas não pedia um jogo da seleção brasileira. Isso vem acontecendo desde os anos 70. Para ser mais exato, no ano 70, né? Em que o Brasil foi campeão do mundo, né? Tricampeão do mundo em 1970. Naquela época tinha um jingle que era 90 milhões em ação para frente Brasil, salve a seleção. Esse período de lá para cá, pelo menos que eu acompanhei de lá para cá, o futebol tem sido muito usado pela política. Eu me lembro que em algumas eleições o discurso dos candidatos fazia metáfora entre os atacantes, né? Fazia um paralelo entre os atacantes com metáforas futebolescas, né? E isso continua, só que depois do 7-1, parece que o Brasil caiu na realidade. Há o desinteresse da população e um desencanto pela política e pelo futebol. Para discutir esses e outros assuntos, está aqui comigo, como sempre, meu companheiro Luiz Cláudio Barbosa. Nós vamos ter muita dificuldade para fazer entrevista com outros convidados, porque, inclusive, a maioria deles são candidatos e estão em plena campanha política. Luiz Cláudio está aqui comigo para a gente avaliar sociologicamente esse comportamento estranho do brasileiro que gosta muito de futebol. Luiz, tudo bom? Tudo. Carlos, é impressionante que até mesmo os analistas sociais, ou cientistas sociais e sociólogos, não estão compreendendo o que está acontecendo. Eles não conseguiram ainda identificar esse gatilho emocional que causou isso. E o motivo, né, Luiz? O motivo desse desinteresse, né? E eu estava vendo uma reportagem aí, e alguns comentários de alguns sociólogos, tem coisas que eles não conseguiram entender. Primeiro, aquela grande movimentação que houve perto da Copa das Confederações aqui no Brasil, né? Há 5 anos atrás. Exatamente. Eles não conseguiram entender. Identificar e nem saber o cerne da discussão e como é que funcionava aquele movimento. Foi um movimento que colocou mais gente nas ruas até hoje nesse país. Foi espontâneo. E agora também esse movimento de literalmente as pessoas não se atenderem, ou ficarem atentas à Copa, é espontâneo. Você não vê nenhuma liderança pedindo boicote à Copa, você não vê nenhum movimento político nesse sentido. É o indivíduo na sua vida privada que decidiu, vai assistir a Copa. Mas isso não quer dizer que ele vá manifestar ou uma torcida radiante, ou vai enfeitar sua rua, vai colocar bandeira no seu carro. Mas também, Luiz, porque como a gente sempre usou o futebol como uma maneira da gente exacerbar o nosso civismo. Autoafirmação. Não, o nosso orgulho por ser brasileiro. O país da chuteira. Aquele célebre jargão, eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Parece que o brasileiro não tem mais. Não nem tem muito orgulho, nem muito amor por ser brasileiro. Isso era colocado quando? Isso era colocado justamente durante esse período que nós estamos vivendo agora, durante a Copa do Mundo. Eu não sei se vai mudar, né?
Hoje é o jogo do Brasil. Eu não sei se a partir de hoje isso irá mudar. Quem estiver assistindo na Assembleia, o jogo ainda não terá passado. Tá certo. Quem estiver assistindo domingo hoje à noite, o jogo já deverá ter acontecido. Né? De sábado para domingo, o jogo da Seleção Brasileira é domingo. Então, nós iremos ao sábado e domingo, né? Nas duas televisões. Então, eu fico pensando, Luiz, é o seguinte. O 7-1 acho que foi determinante nisso, né? Não, eu acho que não. Ele é simbólico. O 7-1, na minha avaliação, é simbólica. Tanto também, como logo em seguida a derrota da Holanda, né? Que as pessoas não lembram, mas foi de 4. E a Holanda... estava feito já. Mas a Holanda, se tivesse partido para cima, talvez tivesse feito um estrago tão grande como o da Alemanha. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. O Brasil teve 2 traumas em Copa do Mundo. E os 2 principais traumas foram aonde? No Brasil. Você está relembrando a Copa de 50, que nós perdemos para o Uruguai. Em 2014. A de 50 ficou um trauma muito grande. Né? Tanto, e quando iniciou a Copa de 2014, o Galvão Bueno e sua trupe disse, vamos, como é que é? Exorcizar esse negócio de 50, veio um pior do que 50, que foi o 7-1. Sem dúvida. O 7-1. Agora, o 7-1, ele tem, Luiz, no meu entender, né? A simbologia. Ele tem uma coisa muito séria, que é importante, a gente fala aqui. A gente estava no eufanismo, a gente estava numa crescente, achando que o Brasil estava incluindo pessoas, acabando a pobreza, né? A gente estava naquele tempo estava no ápice do fenômeno econômico da era lulista. Pronto, e já há 2 anos a gente sabia que muita coisa era forjada. Artificialmente, economicamente. Já tinha entrado numa crise. E logo depois de 2015, 2016, foram anos terríveis, né? Com a queda de um presidente eleito. Houve a queda da presidente, mas a presidente caiu justamente pela situação econômica que foi... Exatamente. Entrou numa bancarrota. O Brasil entrou numa bancarrota. Agora, deixa eu só lhe ajudar. O que você quer dizer é o seguinte, em 2010, quando o Lula saiu, a gente foi capa das principais revistas econômicas dizendo que nós éramos um país emergente. Quando o Lula passou o governo para Dilma Rousseff. Só lembrando, Luiz, não tinha crise. Tinha crise mundial, não tinha crise no Brasil. O Brasil crescendo, o Brasil incluindo, Lula era respeitado. Foi o único país do mundo que você teve uma Copa, em seguida outra festividade mundial, que é a Olimpíadas. É o único país do mundo que justamente teve 2014, 2016. O que a gente já tinha um problema, a gente já tem esse problema de achar que nós brasileiros temos que ganhar todas as Copas. Existem seleções que querem chegar onde? Nas quartas de finais, é o sonho. O Brasil, se não chegar nas quartas de finais, é um desastre. Os jogadores estão defenestrados e o treinador jamais vai treinar coisa alguma. Porque no Brasil, chegar nas quartas de finais é obrigação. E a obrigação até ser campeão. Verdade. Então esse orgulho, essa coisa exagerada, exacerbada que a gente tem em relação ao futebol, piorou em relação na Copa 2014, que a Copa era aqui e o Brasil vinha de uma grande mentira, que era um país em desenvolvimento, com inclusão social, tudo mentira. E para mim o 7-1 foi fundamental para colocar a gente na nossa realidade, para a gente entender o nosso país, colocar os pés no chão, Luiz, e reconstruí-lo. E fora um detalhe, as obras que deveriam ter sido usadas durante o período da Copa e depois para o bem da população, não aconteceram. Isso foi o pior, né? E o Luiz lembrou muito bem. Muito obrigado, Luiz. É interessante essa sua lembrança. Além do 7-1, veio... Padrão FIFA. Veio a história da decepção do legado da Copa. Não houve. O legado da Copa foi dívida, obras inacabadas, corrupção, foi tudo de ruim. Caixa 2. Foi tudo de ruim. Caixa 2. Tudo de ruim. Fizeram uma lei aqui no nosso país que destruiu o sistema de licitação brasileiro e praticamente entregaram esse país ao cartel. Aos bandidos aí, né? Para fazer obra de Copa, para fazer... Mas é uma loucura. Deixaram o nosso país de cócoras. Destruíram o Estatuto da Criança e Adolescente, destruíram o Estatuto do Idoso, destruíram o Estatuto do Torcedor. De uma hora para outra é permitido beber, de uma hora para outra o idoso não consegue
o que ele tinha, porque quem mandava no nosso país, quem era, Luiz? A FIFA. A FIFA. FIFA. Né? E quem era a FIFA? Geraldo Volcker, aquele alemão que foi preso, e o Joseph Blatter, outro que foi preso também. Dois grandes líderes da FIFA, dois larápios, dois vagabundos que mandavam no Brasil. Junto com o nome do Ricardo Teixeira aqui no Brasil. Ricardo Teixeira e a trupe que mandava no Brasil, que humilharam o povo brasileiro. Humilhavam o povo brasileiro. Chegava aqui, um disse que tinha que dar um chute no traseiro, né? Do Brasil para cumprir a obrigação dele e fazer o que era para ser feito. Eu me lembro de uma frase... Do Geraldo Volcker, daquele alemão. Uma frase desastrosa do Ronaldinho Fenômeno. Para fazer Copa não precisa de universidade, de hospitais. Ninguém faz Copa com hospital. Rapaz, vergonhoso. Vergonhoso, quer dizer, um nível Mas foi nós não temos saudade da Copa 2014, pelo contrário, nem do seu início, nem da preparação, porque a gente foi muito humilhado, e nem depois. Depois é que a gente não tem saudade mesmo, e o tal legado da Copa foi só corrupção. Eles acham que agora tem uma coisa que eu estou aproveitando essa discussão aqui para a gente fazer, né, Luiz? Por que a gente está falando isso? Por que a gente pode falar isso? Por que a gente descobriu que houve roubo nos estádios? Porque a gente vive na democracia. Lá na Rússia, nesse momento, tem estádio que foi gasto 3 vezes mais do que o mais caro nosso. O superfaturamento. Né, Luiz? O Garrincha, o Mané Garrincha, lá em Brasília foi 1,3 bilhão, foi? 1,3 bilhão, quase 2. Tem estádio lá na Rússia, né, Luiz? E já ultrapassou 3. 3 bilhões, né? 3 bilhões. E alguém pode reclamar, o cidadão russo? Pode não, porque lá é uma ditadura. Lá ninguém reclama de nada. Assim como na África do Sul também é uma pseudo-democracia. E lá fizeram a mesma coisa. Aqui no Brasil, por ser uma democracia, as instituições funcionam, mal, mas funcionam. A gente descobriu o estádio superfaturado. Houve prisões. Tem gente preso por conta disso. Então, é o lado positivo da gente viver mas, no Carlos, regime deixa eu lhe democrático. fazer uma outra abordagem. Pode ficar à vontade. Os jogadores da seleção se tornaram astro-pops, distante do torcedor. Estão tentando fazer isso, né, Luiz? Inclusive a Rede Globo está numa campanha para humanizar. Mostrando a vida de cada um, de onde é que veio, como é que foi, quando é que cresceu, que era menino, para tentar empolgar, para tentar transformá-lo em espécie de semideuses do Olimpo futebolesco que estão indo para a Copa para defender o panteão brasileiro, as nossas cores. Esse papo furado já foi usado muitas vezes, mas parece que o povo brasileiro não cai mais nisso, não, né? Cara, Frederico, você sabe que eu não dirijo, não tenho carro. Não, você não tem carro porque não quer, né? Não, mas tudo bem. O Luiz, ele não dirige porque o Luiz, ele é uma pessoa... Eu conheço poucas pessoas com a inteligência do Luiz. Por que é que você está dizendo? O Luiz, ele quer tranquilidade. Ele diz, eu chegar no shopping, eu desço na porta. Chegar numa reunião, eu desço na porta. Porque ele sempre tem motorista. Ou então táxi, ou tem um Uber, então ele sempre tem motorista. Aplicativo. E ele não se estressa. Ele nunca foi para a oficina consertar carro como eu vou. Ele não se preocupa com o preço de carro, nem com o preço de gasolina. Eu nem sei. Nem sabe, nem que diabo é isso. Ele quer descer, tomar o café dele, o cafezinho dele expresso e tranquilo, pegar um livro. Né, Luiz? Dando lição de vida pra gente. Né? 10 motoristas que eu conversei nos últimos dias não sabiam o nome dos jogadores da seleção. Antigamente, se você tinha falado, esses 10 motoristas, eles escalariam. E até diriam os erros do treinador. Eles escalariam a seleção para você. E você vê que é uma coisa interessante. Isso. E esse laboratório, por exemplo, hoje quem está nos assistindo pode até estar feliz que o Brasil pode ter ganhado, mas em torno da casa das pessoas não há manifestação visual que há uma Copa. Não há bandeirinhas, não há rua pintadas, não há gente andando... Agora, Luiz, aí tu vê como é que a coisa é errada, ela não é completa no momento certo. O Brasil tem talvez, não, com certeza, o técnico mais correto, como cidadão, como ser humano. O time também. Os jogadores mais próximos, porque a maioria dos jogadores que estão aí... São primeira Copa. É a primeira Copa, mas eles vêm... Um trabalho conjunto. Eles vêm de um trabalho de base da seleção brasileira. Quase todos jogaram. O Felipe Coutinho jogou, o Neymar, o Gabriel Jesus jogou, vem das outras seleções, é mais novo, mas quase todos ali se conhecem desde criança.
E eles têm realmente uma amizade, Luiz, né? E nós temos um treinador que é um exemplo de dignidade. Mas por que aqui nós temos tudo isso agora pronto? Porque o que é que aconteceu anteriormente? Um verdadeiro desastre. Os dirigentes do nosso futebol, quase todos corruptos, não vou falar todos para não cometer injustiça, quase todos corruptos, a gente estava... Mas um sistema corrupto. O sistema da FIFA corrupto, quase todos corruptos. A gente estava prestes, Luiz, a não ir para a Copa da Rússia. Também, pelo amor de Deus, A gente era o sétimo, era o sétimo, era o Você perde uma Copa em casa e você chama Dunga. Pois é. Pelo amor de Deus. Mas por que Dunga? Porque Dunga faz parte do esquema. Fazia o jogo do esquema dos dirigentes do futebol. Fazendo... chamando jogadores de interesse de determinados dirigentes. Isso, e fazendo aqueles amistosos, eles chamam de caça-níqueis, né? Com seleções sem expressão só para ganhar dinheiro, valorizando o jogador para empresário e nada de treinar a seleção. Quando não tinha um jeito, chamaram o homem que era para ter sido chamado. Desde o início. Quando terminou a Copa, que foi o desastre, o Tite estava esperando e fosse chamado. E não chamaram o Tite. Porque o Tite não aceitava os esquemas que eles queriam montar. Lógico que não. Aí chamaram o Dunga, que aceitou os esquemas e foi desastre. Como ele não estava treinando ninguém. Não tinha mais saída, né, Luiz? Que não estava treinando nenhum time. Não tinha mais saída e disseram assim, nos salve, Tite. E aí o Tite deu as condições dele. Terminamos em primeiro. Qual eram as condições do Tite? Que ele tivesse liberdade para fazer o trabalho sério que ele queria fazer. E nós terminamos em primeiro. Entramos na Copa com um time que não toma gol há 10 jogos. Somos o segundo ranking. Que ganhamos, o segundo ranking, ganhamos 17 partidas, parece. Perdemos uma e empatamos 3. Não sei se esse time vai ser campeão. Eu estou dizendo que o treinador é um homem de caráter, digno, que representa muito bem o que o povo brasileiro quer hoje para a política. É verdade, né? É verdade. A política. E a seleção brasileira talvez seja, é feita de estrangeiro, mas não tem como ser diferente. Todo país do mundo hoje, os jogadores estão todos na Europa. Tem 22 jogadores brasileiros, tem 2 times brasileiros que estão vestindo outra camisa. Pois é. 22 brasileiros que estão jogando em outro time. Então, para você ver, e por ironia de destino, quando o povo brasileiro perdeu o interesse por Copa do Mundo, é justamente quando a gente está mais bem representado. Aí você vê como é que é as coisas, né? A gente já foi para a Copa do Mundo, um Lazzaroni, né? 90. Olha, nós temos aqui uma enciclopédia do futebol nacional, vocês não sabem, é o Luiz. Eu vou conversar com ele no segundo bloco sobre Copa do Mundo e vocês não sabem que o Luiz tem na cabeça, né, números difíceis de serem guardados. Né? Pois aguarde aí, o Luiz vai ficar de estátua aqui, para não esquecer, estátua aqui o Luiz, aguarde aí, eu volto já, e nós vamos falar das Copas do Mundo, aqui no programa Pela Ordem. Nós vamos falar, pelo menos o que eu acompanhei, né, de 70 para cá, eu nasci em 1964, então na primeira Copa eu tinha 6 anos de idade, Copa de 70, que ainda era na televisão preto e branco, alguns tinham televisão colorida, né? Na casa do Luiz tinha, mas na minha não tinha não. Eu volto já, instante só. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal
61.4 e na sua TV Assembleia canal 61.3. Todas as duas abertas em digital, com um som e uma imagem espetacular. E eu disse, e o Luiz estava aqui, estátua, né? Está aqui, ele aqui. Cadê o Luiz? Apareceu o Luiz. Está aí o Luiz, parado até agora. Porque o Luiz sabe tudo de todas as Copas. É uma faceta que você não sabia dele, né? Mas eu sei, e eu vou começar falando aqui uma coisa que a gente comentou no bloco passado, mas está aqui já, dizendo em uma pesquisa realizada pela Cantar Ibope, foi divulgada agora nessa quinta-feira passada, dia 14, do dia da abertura da Copa, aponta que os brasileiros estão confiantes com a vitória do Brasil na Copa do Mundo. 66,4% dos entrevistados acreditam que o país vai levar a taça da Copa nesse ano. Justamente aquele assunto que eu falei. Porque se teria um ano, né, Luiz, que o brasileiro deveria estar empolgado, é esse ano, porque tem um técnico muito sério, um homem muito competente, que é o Tite, e tem jogadores espetaculares. Não é. Essa história que o Brasil depende do Neymar é papo furado. O Brasil tem um Gabriel de Jesus. O Gabriel de Jesus tem mais gol do que o Neymar. Nós temos um conjunto. Nas eliminatórias. O Felipe Coutinho é um jogador espetacular, o William é um jogador espetacular. O Brasil tem um quarteto como nunca teve, né? Interessante. Se isso vai dar certo ou não, só o tempo dirá, mas a gente sabe disso, né? E o mais interessante é o seguinte, o brasileiro não nacionalista não está mais direcionando essa sua questão de amor à pátria à seleção brasileira. Isso é uma discussão que tem que ser feita depois da Copa, porque eu acho que não há mais condições da manutenção da CBF. Mas você acha que eles vão usar, né, Luiz? No ano de eleição como esse, a eleição no dia do meu aniversário, dia 7 de outubro, no ano de eleição como esse, Luiz, isso vai ser usado demais, né? Se o Brasil ganhar a Copa, vai ser muito usado. Agora não, eu acredito não. Acho que existe uma consciência coletiva muito profunda entre os brasileiros. O brasileiro mudou, né? O brasileiro mudou. É muita pancada. É muita pancada e outra coisa, temos candidatos presidenciais abaixo da expectativa. Agora, Luiz, é invocado isso. As pessoas falam em ditadura nessa greve dos caminhoneiros. Jovens, né? Jovens pedindo intervenção militar. Pessoas que nasceram depois de 85. Intervenção militar é ditadura. As pessoas falam em verde e amarelo, falam em civismo, falam em hino nacional, falam em bandeira nacional e não estão mais associando com o futebol. Não, houve uma separação. Você está entendendo? Você está entendendo? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vivi um tempo, e aí eu já vou entrar nas Copas, na seleção de 70, que essa música era emblemática. Quem tem a minha idade ou mais ouviu essa música, não esquece, 90 milhões em ação, para frente Brasil, salva a seleção. Naquela época, esse hino, as pessoas viviam só Copa do Mundo. Era o país da chuteira, como o Luiz falou muito bem, né? Era Luiz? o Médici. E aí o governo do Médici, né, Luiz? Exatamente, criou todo a Copa do México. Do México. Né? A primeira Copa do México, a segunda foi em 86. Pronto. A primeira foi a primeira segunda, 70. 70. E a outra 86. Brasil campeão, né? Campeão. Brasil, sobre a Itália. Tricampeão, melhor dizendo, né? Sobre a Itália. Tricampeão em cima da Itália. Em 4 Copas. Você se lembra mais ou menos quem era o jogador, Luiz, aí? Não tinha como, pelo amor de Deus, aí está de brincadeira. Gesso, Pelé, grande Pelé, Tostão, Rivelino na primeira Copa Rivelino, Tostão, Carlos Alberto Torres. Tu é louco, era um time que você olhava e dizia... Não tinha como Isso aí foi 70 no México, Brasil tricampeão. Já depois, 74, Luiz, onde foi? Foi na Alemanha. Na Alemanha, Alemanha Ocidental, né? Alemanha Ocidental. Alemanha Ocidental era mais ou menos esse mesmo time, mas foi... Não, mas já tinha jogadores que já eram promessas. O problema é que... Não se saiu bem. Na semifinal nós não conseguimos chegar à final. A final foi Alemanha e Holanda. A gente foi eliminado por quem, Luiz, né? 74? Se mal me engano, pela Holanda. Pela Holanda. Mandou a gente para casa. Não, a gente ficou ainda entre 74 ainda era o Zagallo, né? Era o Zagallo. Mas mandou a gente para casa. Mandou para casa. Mandou para casa. Quando foi 78? O Coutinho. O Coutinho que morreu. Logo depois da Copa. Em 78 foi aonde, Luiz? Na Argentina. Argentina. Nós fomos o campeão, fomos campeão moral, como dizia. Foi, e a gente ficou em Mar del Plata. Exatamente. A primeira fase da seleção brasileira, né, Luiz? E o interessante, como a gente não acreditava que a Argentina ia aplicar uma goleada sobre o Peru. Nesse tempo, a quantidade de gol valia, né? Era um dos critérios usados. No desempate. E pra gente não perdeu para ninguém, mas pra gente ir embora,
a gente só seria desclassificado se a Argentina ganhasse do Peru de 6-0. E a Argentina ganhou do Peru de 6-0. E o Peru abriu as pernas lá e mandou a gente para cá. 78. 82 na Espanha. Aí, 82 na Espanha, Copa espetacular. Grande Tele Santana. Um país belíssimo. Tele Santana comandando a seleção, né, Luiz? Rapaz, você tinha um atacante como o Serginho Chulapa e o reserva dele era Roberto Dinamite. Roberto Dinamite, mas tinha figuras como o Zico, né? Era. Júnior. Valdir Pérez era o goleiro. O reserva era o Paulo Sérgio. Tá certo. Em 82. Em 86 foi aonde, Luiz? No México, já de novo o Tele voltou. É a segunda Copa no México. Tele de novo faz um time espetacular. 82 e 86 não ganharam nada. Mas duas seleções inesquecíveis, um futebol belíssimo. Não passando pela França. Aí nós estamos falando de Falcão, de Sócrates, de Zico. Não passando pela França de Michel Platini. A gente saiu. Nós saímos contra a França. Contra a França. E foi nas quartas também, né, Luiz? E o interessante é que nesse jogo, durante os 90 minutos, houve um pênalti, o Zico mal tinha entrado e bateu o pênalti e perdeu. Que não é uma característica do Zico. O Zico era um excepcional batedor de falta de pênalti. E quando a gente terminou o jogo, a gente foi decidir nos pênaltis, teve lá uma batida que o cara da França bateu na trave, bateu nas costas do Carlos e entrou. Quer dizer, era aquele dia, era o dia... O goleiro era o Carlos. Olha como ele sabe de tudo, viu? O goleiro era o Carlos, o goleiro da seleção Aí brasileira. nós viemos para a era Dunga, né? Que o Lazzaroni convocou um time 90. Aí 90. 90, Dunga... Era jogador. Tafarel. Que era aquele cara que desmanchava no meio do campo. Tafarel, Alemão, Careca. E nossos atacantes, você se lembra muito bem, era Romário e Bebeto, é isso, Luiz? Não, 94. Não, aí foi 90. 90. Quem era o nosso atacante naquela época? Nós tínhamos... Não, o Romário foi, 90. Não, acho que o Romário não foi convocado. Luiz. Foi, porque ele não salvou... Ele não teve uma mágoa porque... Não. Em 90, ele foi que em 89, contra o Chile, no Maracanã, foi ele que nos levou para a final. Mas tem uma mágoa aí que não levaram o Romário. Qual foi a Copa? Não levaram o Romário, ele ficou chateado. 98. 98. Outro que ele não foi. 90 a gente não ganhou nada. Aí, mas a gente foi em 94, né? 94... Mas já era o nosso querido Parreira. Parreira. Aí foi quando a gente... O Bebeto e Romário, o ataque. Aí foi o Tetra. Foi o Tetra. Bebeto, Romário, em 94. Em 98... Na França, Zagallo, treinador. E a gente, o Ronaldo, o fenômeno, comeu uma panelada, não sei o que foi, e adoeceu na final, né? E todo mundo achou que a gente era campeão, chegou lá como campeão. Eu me lembro, Luiz, era uma festa os treinos da seleção, tudo aberto. Tudo era. E até hoje é inexplicável aquele mal-estar que abalou o time abertamente. Eu disse até no nosso programa, a gente faz também na TV+, e vou repetir aqui uma coisa que eu disse lá, que é interessante, é o seguinte, a Copa da França, essa de 98, ela faz parte das coisas inexplicáveis que nós temos no nosso país. É uma caixa preta ali. Uma caixa preta. Como a morte do Tancredo Neves, a morte de Juscelino Kubitschek, a morte do nosso membro do Supremo Tribunal Federal, Theori Zavascki, a morte do Marechal Castelo Branco. São coisas que ninguém explicou nesse país. A morte de Celso Daniel. Exatamente. Né? São coisas que ainda vamos explicar um dia nesse país, tá certo? E a Copa ela tem alguma coisa de muito nebulosa, a final da Copa de 98. De 98 lá na França. Depois, Luiz, veio a Copa da Coreia do Sul e do Japão. 2002. 2002, nós fomos o penta ali. Ali foi uma Copa muito boa para o Brasil. E você fez uma lembrança que eu achei interessante. E foi a consagração do Rivaldo. E do Ronaldo. Mas principalmente do Rivaldo, que na minha avaliação foi o jogador ali que fez o diferencial. Mas o Rivaldo muito discriminado pela imprensa brasileira. Mas jogava para o time. Mas para mim foi o melhor jogador daquela Copa, Luiz. Sem dúvida. Mas nunca foi valorizado, não sei se é... Não é, olha, não... E nós ganhamos da Alemanha. Aqui no Brasil, a gente tinha mania de dizer aqui no Brasil, que no Brasil, o Brasil não era racista, né? Que o nosso país não era racista, que não tinha racismo no nosso Brasil. E o Brasil é um dos países mais racistas do mundo. A democracia racial é inexistente no Brasil. E se votou uma lei muito séria
que a gente passou realmente a combater o racismo com a veemência que se deveria ter sido combatido. A mesma coisa eu vou iniciar, já falei disso e vou continuar falando. Existe uma discriminação muito forte com outro povo nordestino, que as pessoas fingem que não existe, mas existe, que é preciso ser votada uma lei, né, Luiz? Eu acredito que sim, acredito que sim. Né? Existe dois Brasílias. É preciso ser votada uma lei, porque a discriminação é séria, que atinge até profissionais em todas as áreas e também no futebol, que foi o caso do Rivaldo, que foi muito discriminado. Pernambucano, Pernambucano e discriminado demais pela imprensa brasileira como um todo. Mas para mim foi o grande nome dessa Copa, né, Luiz? Sem dúvida. E logo depois nós tivemos na Alemanha, né? Na Alemanha, naquela Copa nós fomos desclassificados pela França. Que a gente chegou nas quartas de finais também, mas também voltamos para casa. Rapaz, a Itália mandou a gente para casa, a França, a Holanda... Em 2006. A França 2 vezes já, né, Luiz? A França em 2006. Não, a França tomou um título nosso e mandou a gente para casa em 2006. Essa daí foi 2006. Aí depois veio em 2010, aí já veio na África do Sul. Aí o treinador era o Dunga. Aí quem mandou a gente para casa? Não, agora eu não estou me lembrado quem foi que nos mandou para casa. Mas a gente saiu quando? Nas oitavas. Nas oitavas, Nós saímos rápido, nós saímos rapidamente. Foi uma Copa que demonstrou... Na África do Sul. Na África do Sul. Aquela daquele bicho, qual é o nome? Tinha um nome daquele... Que eles faziam uma zoada. Uma zoada imensa. Ficou emblemático. Vovozela. Depois desse aí, Luiz... A Copa do Brasil. Essa inesquecível 7-1. Esse que apagou, né, a nossa esperança e deu um choque de realidade no povo brasileiro muito grande, né, Luiz? Nós somos, na realidade, um país hoje em que as pessoas notam que as mudanças são necessárias. Já que nós não podemos mudar a classe política, nesse momento, a gente está mudando por dentro, no nosso espaço privado. Então, o que eu acredito que vai acontecer? As pessoas vão até comemorar as vitórias do Brasil, mas nós não vamos ver mais como nós vimos antigamente. As pessoas iam ali para onde é hoje a praça ali do Japonês e se aglomeravam. Se lembra, Carlos Frederico? Quando o Brasil ganhava um jogo, era uma festa, né? Você literalmente se sentia como um carnaval fora de época. Agora não. Agora eu acho que uma tendência natural é as famílias se reunir, os amigos se reunir, assistir o jogo, mas não tão festivamente. Carlos, interessante, a empresa Rexona fez... Nós falamos de 13 Copas, não foi, Luiz? Foi de 13? Vamos botar 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 2002, lá 2009, né? 2002, 2006, 10, 2010... 12 Copas, com essa agora 13. Rapaz, a gente vem aguentando aquele Galvão Bueno esse tempo todinho. É verdade. Estou me lembrando aqui agora. E é engraçado que o Galvão... Estou me lembrando aqui de um grande narrador, espetacular narrador, que não está mais entre nós, Luciano do Vale, né? Era da Bandeirantes. Eu gostava muito. Para mim, o melhor narrador desse país, Luciano do Vale, né? Luciano do Vale. E tem um detalhe aí que é interessante. O Galvão Bueno hoje também, literalmente, no subconsciente da população, também faz parte desse esquema nefasto. Faz quem gosta, quem não gosta. Aquele grito dele é teto, faz parte hoje até de chacota que faz com um time aí. E todo esse universo que nós estamos discutindo aqui é o universo da vida do brasileiro, da Copa do Mundo, da política, da imprensa, né? E faz parte da nossa vida. Mas eu quero entrar aqui num tema que é interessante. Os publicitários estão sofrendo. Porque nesse período nós tínhamos peças publicitárias que exaltavam a grande oportunidade da gente conseguir ganhar a Copa e a autoconfiança do brasileiro. Todo ano tem. Mas essa Copa é interessante. A Rexona. Se você for lá no YouTube e pegar lá, bota lá Rexona, tem uma propaganda dele que é interessante. O cara está se arrumando. A gente pensa que ele está pensando numa ex-namorada, numa esposa, alguma coisa. Ele vai no guarda-roupa, abre,
e lá do fundo tinha uma camisa verde e amarela. Tem até uma frase que ele usa, né? Tem até uma música que acompanha. Qual é a música? Interessante. Eu ouvi essa propaganda também, Luiz. A Magazine Luiza... Mas o Brasil é mestre. Olha, onde você se lembrar de publicidade, você se lembra do povo brasileiro. O povo brasileiro é o mais criativo em termos... Os publicitários brasileiros são respeitados no mundo todo. Nós temos campanha publicitária que são admiradas no mundo todo. Mas é isso mesmo. Tem uma outra da Magazine Luiza que eu achei fantástico. É que você pega a televisão que você assistiu a Copa de 2014, troca, e a gente manda para a Argentina, para levar a Goro os argentinos perderem a Copa. Eu também achei interessante. Uma tentativa. Outra também. Nós estamos fazendo merchandising aqui de graça para esses caras, mas eu tô é dizendo... a nossa vida. Tem outra do Guaraná, né? Que o Guaraná é uma coisa muito nossa, só nossa. Os brasileiros que não saem do Brasil pensam que pode tomar Guaraná na Argentina, pode tomar Guaraná no Chile, ou pode tomar Guaraná nos Estados Unidos, ou na Espanha. Ou não, você não toma, só toma Guaraná aqui. Né? É nossa. Eles estão começando a tentar importar o nosso Guaraná. E aí tem o Canídia, né? Querendo tomar Guaraná e o cara nega aí. Não, sou brasileiro, sou brasileiro, né? O Canídia nega aí. Canídia foi aquele que nos eliminou na Copa de 90. Um dos nossos algozes aí na Copa do Mundo. Carlinhos, ontem você me deu uma notícia que eu achei espetacular, mas ao mesmo tempo aterrorizante. Uma comunidade do Piauí pintou a rua de quê? Pois é, a comunidade do Piauí pintou a rua toda de azul e branco, aquele azul celeste da seleção da Argentina. Os caras estão torcendo contra a Argentina, não torcem mais pelo Brasil. Porque eles depois do 7-1, eles não têm condição de torcer mais. Esse azulzinho aqui que está atrás de mim, esse nosso banner aqui do nosso programa é o azul da Argentina e do Uruguai. Da Argentina e do Uruguai. Mas, Carlos, é interessante que a gente brinca um pouco aqui, eu acho que é um assunto que não tinha como não vir à tona, mas a grande realidade é que talvez, principalmente os núcleos de dirigentes partidários estão preocupados, porque notaram uma coisa interessante. O brasileiro, como está reflexivo na Copa, ele vai estar reflexivo nas eleições. E aí, no terceiro bloco, nós vamos falar de política. Né? Já sem saber, por essa atitude aí em relação à Copa, a gente vai fazer o link. Aí que o Luiz colocou muito bem, né? Demonstra uma escuridão no que pode acontecer em 2018 em relação às eleições, do comportamento do povo brasileiro, que está diferente. Não sai daí não, eu volto já já. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos. Combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Investir no social é a melhor forma da Prefeitura ajudar na segurança de Fortaleza. Amplia o tempo integral com a reforma de escolas, Rede Cuca e novas escolas modelo. Faz novas areninhas e criou a primeira célula de proteção comunitária. A Prefeitura colabora na segurança com a Guarda Municipal e também com nova iluminação. Eu me sinto segura e protegida em deixar os meus filhos na creche da Prefeitura. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor. É a gente que faz. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do seu programa Pela Ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4, na sua TV Assembleia, canal 61.3. Luiz, a gente falou no bloco anterior que ninguém sabia de nada que poderia acontecer na Copa. E esse bloco agora vai ser só política.
Do mesmo jeito que está todo mundo atônito com os interesses do eleitor brasileiro e do cidadão brasileiro pela Copa do Mundo, né? Aí do cidadão brasileiro pela Copa do Mundo, está todo mundo atônito sem saber qual vai ser o interesse do eleitor brasileiro pela eleição. Vamos fazer aqui um raciocínio rápido e objetivo. Você transforma os dirigentes partidários como se fosse hoje os empresários da área de confecção. Um exemplo, fizeram blusas, bandeiras. Esperavam uma demanda X, foi menos X10. Então, o que acontece? São produtores de televisões, smartphone e tal, prepararam todo o material achando que a Copa ia movimentar. O que foi que aconteceu, Carlos Frederico? Ninguém foi comprar uma televisão nova, ninguém foi trocar o seu celular, tá entendendo? Com as cores do Brasil, não comprou uma capa para o celular com a bandeira do Brasil, quer dizer, sentiram um esfriamento. Mesma coisa, os dirigentes partidários estão preocupados, porque não sabem como vão reagir os brasileiros durante o período eleitoral, que é curto, 45 dias, né? Já vamos fazer um paralelo aqui, o seguinte, a gente está num processo em que a democracia está sendo ameaçada, porque uma democracia, para ela funcionar a contento, urgente, né? Ela tem que ter legitimidade, essa legitimidade vem do voto. E o voto é feito dentro de um processo de primeiro e segundo turno para que o governante que vai sair dessa eleição tenha a legitimidade de ter metade do voto dos eleitores, mais um, né? O que é que aconteceu em Tocantins? Tocantins, na eleição suplementar fora de época, aconteceu que os índices de abstenção, de voto nulo e branco, foram lá para cima. Superior ao primeiro e segundo colocado junto. Superior ao primeiro e segundo colocado junto. Você soma as pessoas que não votaram em branco ou votaram nulo, dá mais voto do que os dois que foram para o segundo turno. Quer dizer, isso, Luiz, deixa a democracia brasileira... A Amazonas já tinha dito em 2017. Tá certo. Boa lembrança. Deixa a democracia brasileira cambaleando, né, Luiz? E eu estou preocupado, porque é o seguinte... E já tem esse movimento que apareceu muito forte na greve dos caminhoneiros, da história de se pedir intervenção militar no Brasil, né? Existe uma peça publicitária que é passada muito por WhatsApp, que não tem fundamento, que diz que se 50% dos votos for abstenção, tal, ou for inválido, vai ter que ter uma nova eleição. Quer dizer, e os candidatos que estão lá não podem concorrer na próxima, isso é invenção, não existe isso. O que existe na minha avaliação é o seguinte, um eleitor indo para os extremos, duas candidaturas que, na minha avaliação, já estão polarizando, que têm temperamentos mais semelhantes do que diferentes, uma de centro-direita, que eliminou o PSDB, que é Jair Bolsonaro, e um outro que está ocupando o centro. O interessante, não é centro-esquerda. Eu acho que o centro está ocupando o centro. Está atraindo tanto o eleitor de centro-direita como o eleitor de centro-esquerda, principalmente o eleitor de centro-direita que não quer votar no Jair Bolsonaro, porque acha que em determinados pontos ele é muito radical. E essa preocupação que eu tenho aqui sobre a questão do voto, é importante lembrar, só para fechar isso aí, para depois ir para os candidatos, Luiz, que isso acontece em outros países, mas nesses países o voto não é obrigatório. Isso acontecendo aqui, em que o voto é obrigatório, aí que a preocupação, né, Luiz, é maior. Porque o voto é obrigatório. Então as pessoas, por obrigação, têm que votar para poder ter um emprego, para poder fazer uma faculdade, para poder... Se você não votar, se eu não tiver em dia, um documento, não tiver em dia com a justiça eleitoral, você não consegue nem fazer um concurso público. Você não consegue nem ser contratado por um emprego. Nem deixar o Brasil. E mesmo assim, nem tirar um passaporte, como o Luiz está dizendo. E mesmo assim, as pessoas não estão indo votar. Para você ver a gravidade da situação. Se isso for replicado a nível nacional nas eleições de 2018, isso é preocupante. Mas o Luiz coloca uma coisa interessante. No meio dessa brincadeira, nós temos um candidato que algumas pessoas chamam reacionário, né, Luiz? Eu não sei se ele é reacionário, não. O que eu sei é que o Bolsonaro tem uma força muito grande no país hoje por conta da violência que é exacerbada. E essa violência exacerbada, ela gera uma preocupação e uma reação da sociedade, que não aceita mais ser humilhada. Estado de pânico. Estado de pânico. E, Luiz, ele está sabendo explorar isso muito bem.
E cresceu no Brasil um movimento em que a população exige atitudes mais rígidas e pode ser dita menos libertárias e menos democráticas, né, Luiz? E o Bolsonaro representa isso, né, Luiz? Eu acredito que sim. Ele é visto como um candidato que vai recuperar a autoridade do Estado. Interessante, não estamos preocupados em distribuição de renda, em políticas públicas para os mais pobres, não. No primeiro momento é a reordenação da ordem. Mas isso, Luiz, algumas pessoas dizem que só é a classe média, mas não é não. Não. A população mais pobre, que é a que sofre mais com a violência... Também já começa a manifestar. E ela tá nesse espelho da pesquisa do Bolsonaro, né? População mais pobre. Você tem uma ideia, você pega um estado como o Rio Grande do Sul, que nós falamos há poucos minutos, o Bolsonaro tem 28%. Rapaz, o segundo colocado é o Álvaro Dias. Não, o segundo colocado é o Lula. Quando Lula. Você tira... No Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, quando você tira... o PT é muito forte no Rio Grande do Sul. Ainda se forte. Mantém forte. O Ciro se saiu bem, tanto o Ciro como a Marina lá também. Mas o Álvaro Dias lá também é bem, né? Bem, muito bem. No Sul, o Álvaro Dias sai com a votação boa. Aonde que eu quero chegar? No Sul, no Centro-Oeste, o Bolsonaro trabalha na perspectiva de um eleitor que ganha de 5 a 10 salários mínimos, nível universitário, branco e, o mais interessante, fiel. Fiel, é o cara mesmo que dificilmente irá mudar o voto. Quer dizer, não estou falando de um cara semi-analfabeto, não, estou falando de um cara que tem um certo nível cultural. Do outro lado, você tem uma candidatura que, na minha avaliação, com o passar do tempo, ela também vai ganhar muita força dentro dos centros urbanos, que é do cearense Ciro Gomes. E a imprensa já está começando a compreender que a história de tentar destruir Ciro Gomes, botar as contradições dele, só beneficia o Bolsonaro. Não, e tem umas coisas interessantes aí que eu vi uma declaração, inclusive foi num blog que a gente faz parte, não sei se foi no seu blog, a declaração de uma pessoa que eu acho que é muito bem informada, dizendo que o governo federal tem um plano para desconstruir o Ciro e parte para cima, e Carlos Marum, não sei o quê, tudo vê aquela declaração. Aí eu fiquei pensando, cara, se for feito isso por Ciro é uma mãe. Porque a credibilidade do governo federal é até um incentivo à candidatura dele. Se ele virar o inimigo do governo federal, se o inimigo vai bater nele como inimigo dele para tentar desconstruir, em vez de fazer algum estrago, Luiz, vai ajudar, porque a última pesquisa, cara, saiu, o Michel Temer, o governo dele, é o pior da história do país, né? Sem dúvida. Em avaliação. E não tem recuperação mais. Porque eles tiveram um ganho, até a gente analisou aqui, por conta da economia, agora a economia... O Henrique Meirelles que eu diga. O Henrique Meirelles deu uma entrevista, meu irmão, lá no Roda Viva. Desconhecendo a realidade brasileira. A entrevista mais desastrosa que eu já vi de um pré-candidato a presidente na história desse país. Mais desastrosa. Fora da realidade. Totalmente fora da realidade. O homem que ele não tem projeto nenhum para esse país, não tem pensamento algum para o país, não tem clareza sobre nada. Nem de identificação com o povo. De coisa alguma, nem de saúde, nem de educação. Não, e não há identificação com o povo. Não, identificação nenhuma. Ele é um estrangeiro falando besteira. Coisa triste. Uma das coisas mais tristes que eu já vi na televisão brasileira foi aquela entrevista no Roda Viva do senhor Henrique Meirelles, que seria o candidato do PMDB, mas parece, Luiz, que estão desistindo já dele. Né? Não, algumas candidaturas literalmente já estão saindo do palco. Flávio Rocha, do PRB, não adianta, não pegou. A Moenda, do Novo, também não pegou. Não pegou. A menina do PCdoB, Manuela, não adianta. Não pegou. Não sabe o próprio pessoal já notou que o Boulos não empolgou. O que sobrou mesmo de candidatura no Brasil, para você ter uma ideia? São cinco. É o Lula preso na assistência da candidatura, Bolsonaro, Marina e, por ordem de pesquisa aqui, Ciro Gomes, Alckmin e Álvaro Dias. É o que sobrou. Só um detalhe, né, se você me pontuação nesse país. Se me permitir. O Álvaro Dias é capaz de crescer durante o processo eleitoral mais do que o Geraldo Alckmin, que, na minha avaliação, hoje
é uma candidatura natimorta. Aí, Luiz, aí se isso acontecer, que essa reunião, houve uma reunião já para essa decisão, a candidatura que morreu também é a do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia. Também, nunca nem chegou a existir, na Mas realidade. aí, DEM, que faz parte da base, PP, que faz parte da base, PRB, que tu disse, morreu a candidatura do PRB, né? PTB. PTB, esses partidos aqui irão Solidariedade. irão por nova candidatura Não dá tempo. Porque não dá tempo. com o PMDB? Não dá tempo, não vão. Não há tempo mais. Não há tempo. Já passamos do meio desse mês. No próximo mês eles têm que fechar as coligações. Antes de agosto. Então tu acha que eles vão se diluir e tentar se salvar nesses nomes que estão Eles vão aqui? achar um nome que agrade. O nome menos ruim é o Álvaro Dias, para ele se abraçar com a perspectiva de poder crescer. O Centrão aqui que eu estou falando. Centrão, alguns partidos Centrão. Ou a candidatura do Geraldo Alckmin, na minha avaliação, e eu acho que você vai concordar comigo, é natimorta. Ela não consegue nem São Paulo. O cara ex-governador do estado de São Paulo está perdendo em São Paulo, cara. Então isso aí não precisa dizer mais nada. Não houve nenhum crescimento do dia que ele saiu do governo de São Paulo para cá. E eu me admiro, é um homem experiente, 4 vezes governador de São Paulo, deixar um governo do estado. Eu acho que ele acaba, Luiz, não sendo nem candidato mais a governador ou a presidente. Ele acaba sendo candidato a senador, né? E com perigo de perder, porque ele está indo em ladeira abaixo. O processo dele, a popularidade dele e ele como referencial está indo de ladeira abaixo. Mas eu acredito o seguinte, a Marina, como tem muitas dificuldades de fechar aliança, ela vai ficar numa situação muito difícil. Ciro Gomes deverá, nos próximos dias, fechar com o PSB, mais outros 2 ou 3 partidos. Ele priorizou o PSB, né? É. E deve vir também o PCdoB aí junto. Deve vir. Agora, uma coisa é certa, o Bolsonaro deverá ter apoio de 3 ou 4 partidos pequenos em função da cláusula de barreira. A gente está terminando esse bloco do programa, uma coisa eu lhe garanto, nós vamos sim assistir uma polarização Ciro e Bolsonaro. E lhe digo mais, a teoria de que agora, no período da Copa, as pessoas não vão prestar atenção no que está acontecendo no mundo da política, no mundo da economia, mentira. Mas, Luiz, tu esqueceu da candidatura do Lula, cara, aí. Inclusive, essa semana, algumas pessoas, dirigentes nacional, e aqui soltaram aqui a história que os candidatos do PT teriam obrigatoriamente... A Gleice Hoffmann disse que o caminho tinha que ser quadrado. O que eu vi do deputado Moisés Braz, que é o presidente do PT estadual... Que eu queria que você convidasse, porque ele demonstrou uma capacidade ímpar na resposta dele, de uma responsabilidade política. Eu entrevistei alguns colegas meus na Assembleia em relação a esse assunto, ele disse claramente que vai ter um evento aí de debate de candidaturas do PT, e nesse debate de tomar um rumo, é que eles irão discutir esse assunto. Esse assunto não foi discutido, ninguém falou sobre isso, não existe nada formalizado sobre essa história. Mas ele achou um cara muito responsável. E o vereador Cris Sena disse aqui também, na tribuna da casa, aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, que não tem problema nenhum o Palanque no Ceará ter 2 candidaturas apoiando, né? Eu achei Ciro e Lula. Eu achei muito lúcido desses 2 petistas. Agora, uma insanidade que não tem nada de lucidez é essa loucura desse dirigente nacional do PT querer manter uma candidatura de um homem que está preso e condenado e preso na cadeia. É muita falta de amor a esse partido, é muita falta de amor maior ainda a esse país, né? E muita falta de compromisso e responsabilidade com esse país. Eu tenho admiração enorme pelo PT. O PT faz parte do processo de redemocratização desse país, foi fundamental para isso, e está fechando a sua participação de uma forma melancólica. E no estado, melancólica. E na região do Nordeste, ele tem condições no primeiro turno de eleger o governador da Bahia, o governador do Ceará e o governador do Piauí. O governador do Ceará é um exemplo de administração pública no Brasil e é do PT. Nós temos um senador como Paulo Paim, um grande senador. Nós temos o Wellington Dias no Piauí grande. E vocês estão brincando com a sigla, que faz parte, querendo manter uma candidatura, dizendo o seguinte: se Lula ganhar essa eleição, como é que ele vai... Se Lula ganhar a eleição, qual o impasse que vai ser criado no país? No momento que a gente já discutiu aqui para encerrar, que nós vivemos um problema institucional seríssimo, a nossa democracia está baleada, está cambaleante,
E a contribuição do PT qual é? É terminar de destruir uma candidatura dessa? É inaceitável esse grau de irresponsabilidade. A gente vai discutir isso no próximo bloco, no próximo programa, com certeza. Luiz, obrigado. E para finalizar, cara, Federico, Obrigado que a Argentina perca. O cara não torce pelo Brasil, mas torce contra a Argentina, é assim mesmo. O eleitor brasileiro, o cidadão brasileiro é muito parecido com ele aqui. Um abraço para você, te volto na próxima semana, se Deus quiser. O maior programa pela ordem. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.